dias, 2 tufões atingiram as Filipinas. O primeiro matou pelo menos 232 pessoas. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação: Frederico Goulart. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Hoje com Antônio Lupi. Quatro horas e 7 minutos, uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, entrando no ar o Arena CBN, para tirar um pouco do pé do acelerador. Nossa, né? Até para dar uma refrescada, uma terça-feira intensa. Aliás, hoje, eu e Carlão de Freitas, rapaz do céu, esse período da tarde, ele foi desesperador. Em breve nós vamos fazer aqui trazer um resumo dos últimos anos de Ponte Preta e Guarani. Carlão de Freitas, boa tarde, né? Que desespero, hein? Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, ouvinte CBN. A gestão atual da Ponte, né, com o Eberlin, e a gestão do André Marconato, e agora encabeçada pelo Rômulo Amaro. As contratações, meu Deus do céu. Nós conseguimos achar um jogador. Nossa. Vamos preservar a identidade dele? Até porque vai ficar. Fica chato. Mas aí o torcedor do Guarani que é mais vai ganhar por dentro, vai saber de quem que eu tô falando. Ele foi rebaixado em 2024 com o Ferroviário da Série C pra Série D, aí ele veio pro Guarani. Aí ele caiu com o Guarani da Série B pra Série C. 2024. Não, vamos antes. Ele disputou o Campeonato Paranaense pelo Galo Maringá em 2024, caiu pra segunda divisão do Campeonato Paranaense. Aí ele foi pro Ferroviário. Caiu pra Série D. Da C pra D com o Ferroviário. Veio pro Guarani. Caiu da Série B pra Série C. Aí ele foi jogar no Aimorés de Ubá, Minas Gerais. Caiu. Rebaixado pro módulo 2 do Campeonato Mineiro. E aí ele foi pro CSA disputar a Série C. Caiu pra... O cara tem 5 rebaixamentos seguidos. 5! Cara, impressionante. Em breve nós vamos divulgar aqui com mais detalhes esses números surpreendentes das duas equipes aqui de Campinas em relação aos últimos 4 anos do Eberlin, que também tem cada figura, tem torcedor da Ponte que nem lembra de jogadores que foram contratados, e dos últimos 3 anos da gestão Marconato / Rômulo Amaro. E aí, Chaibe, beleza, cara? Você tá tranquilo, tá tenso, tá calmo? Não tem nada hoje de futebol, né?
Tem sorteio. Tudo bem, Lupi? Muito boa tarde, Carlão de Freitas, ao ouvinte CBN. Eu tô dando graças a Deus que não tem nada de futebol, porque esse mês de novembro aí promete ser muito pesado, viu, Lupi? Então, tô dando uma relaxada na cabeça para poder acompanhar depois o final do ano. Mas lembrando que nesta tarde e noite também tem sorteio do Paulistão, né? Saberemos as diretrizes de Ponte Preta, de Guarani, de todos os times que estão na Série A1 do Paulistão. O homem gosta de uma bolinha gelada. Gosta de um sorteio, né? De uma classificação. Eu nunca vi um homem gostar tanto de sorteio de arbitral como o Fábio Scheib. E chega na redação e fala, ó, aquela bolinha lá tá mais pesada, hein? Você acha que é normal ter um Cruzeiro Atlético em Copa do Brasil? É verdade. São Palmeiras e Corinthians? Isso aí é tudo, pelo menos, é o Fábio Scheib que coloca em xeque, né, Fábio? Não me põe em divididas, Lupi, não posso participar de divididas nesses últimos tempos, cara. Ô, Scheib, sabe que dia que é hoje, cara? Aliás, deixa eu só justificar aqui, ele é o compromissos da empresa, tudo bem, já virou tradição, mas agora, José Neves, o Zé Neves ligou pra gente, era 4:02. 4:02 ele ligou pro Carlão de Freitas e falou assim, Carlão, vai aparecer tô numa reunião. Hoje eu tô fora do programa. Olha lá onde ele tá. Ele vai aparecer. A reunião do cara. O cara tá lá no fundo, ó. Tá lá no fundo da empresa, tá na onde vende salgado, na onde vende bebidas. Largou o programa aí, ó. Olha lá, aqui, ó. Largou o programa pra fazer. Não tem como. Quem tá no YouTube tá vendo. Zé Neves dançando. Olha lá, dá pra ver, olha lá. Pediu afastamento. Sem vergonhaço. Pediu licença de 2 dias. E ali, ó, o que ele tá fazendo, ó. Tava lá na barraquinha de salgado. Ele gosta. Olha lá. É isso aí. José Neves, então, é desfalque. Hoje e amanhã, hein? Hoje e amanhã. Tá fazendo eventos aqui. Fim de ano é isso, né? Não tem problema. É artista, né? É artista. Hoje é dia 11 de novembro, confere? Confere. Solta a trilha aí, pastorzinho. Vamos lá. Bora. Hoje é dia 11. Ninguém morreu, não. Hoje é dia do solteiro, hein? Ei. Você foi feliz solteiro, Carlão? Fui feliz solteiro. Tive bons momentos. Mas agora tá mais feliz, né? Os dois lados, né, Lu? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom de solteiro, você sai, dá seus rolês, não precisa dar satisfação. Só que batia a bad, né, também, né? Pô, um domingão, sem a sua amada, sem a família e tal, é muito ruim. Então, os dois lados da moeda. Tem o lado bom de estar casado e o lado bom de estar solteiro. Mas hoje é o dia do solteiro. Hoje é dia do solteiro. Tem que comemorar, cara. Tem que comemorar. Eu não sei se eu faço a pergunta pro Scheib, se ele tá... Segue adiante aí, Lupi. Menos melhor. É a interrogação do dia, hein? Sei não, hein? Então vamos seguir. Bom, hoje também é dia de aniversários de cidades importantes do Brasil, hein? Bora lá. Vamos lá, hein? Atenção, Fábio Scheib. Hoje é aniversário de Areia Branca. Areia Branca. Cara de Santa Catarina. Sergipe. Aniversário dos municípios de Anaurilândia e Naviraí. Naviraense. Ceará. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Lá tem rivalidade. Hoje é aniversário dos municípios de Massaranduba e Lacerdópolis. São Paulo. Santa Catarina. Eita. Aniversário de Mangaratiba. Alô, Neymar. Estamos chegando, hein? Rio, papai. Rio de Janeiro. Aniversário de Nova Russas. Nova Russas. Paraíba. Não conheço. Ceará. E aniversário também dos municípios de Nova Aliança. É só um município, no caso. Não, são 2. Nova Aliança do Ivaí e Planalto. Goiás. Paraná. Vocês são péssimos, hein? Nossa. Péssimos em geografia. Bom, o que nós temos? Rapaz, eu tô vendo o Globoesporte.com aqui, tem uma notícia surpreendente. O Oscar, jogador do São Paulo, ele apresentou alterações cardíacas durante exames no São Paulo e foi encaminhado para um hospital. Ele que se recupera de uma lesão na panturrilha. Ele se sentiu mal durante uma bateria de testes que o tricolor está realizando, porque muita coisa acontece já no fim da temporada, já pensando no ano que vem. Esses exames cardíacos e tudo mais nos atletas, então os clubes já iniciam esse processo de bateria de exames nos jogadores para a temporada 2026 e foi diagnosticada essa alteração nos exames do Oscar e imediatamente ele foi levado a um hospital. O São Paulo emitiu uma nota que durante os exames realizados na manhã desta terça-feira,
como parte de preparação visando a pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica de um hospital particular da capital que estava presente no local. Então é algo que preocupa, porque com esse diagnóstico, não sei não se o Oscar volta pra temporada 25, porque o São Paulo ainda precisa dele, né? Nossa, precisava, porque acho que não volta. Deu tanto azar, né, nessa temporada, não conseguiu jogar, né? Foi contratado pra protagonizar ao lado do Lucas Moura, muitas lesões, lesão na costela, lesão na panturrilha, agora tem esse problema aí que acho que o São Paulo vai esperar um pouquinho até dar um veredito, né, sobre a permanência do Oscar em 2025, ou então se já vai realizar aí algum tratamento pra voltar em 2026. E outra coisa, né? O segundo jogador do São Paulo e de nome, né? Com problemas de saúde mesmo, né? Não aquela lesão de jogador de futebol, mas o Luiz Gustavo teve a embolia, né? No início do ano, está voltando agora e voltando num nível legal. E o Oscar agora com esse problema cardíaco aqui, a gente espera que seja aí apenas algum probleminha só, que o Oscar possa retomar a carreira dele. Rapaz, chegou o Panetone na empresa. Chegou o Panetone, hein? Ô, coisa boa. Agora todo mundo sai lá, olha lá, o Kevin Camada, Rafael Pio. Olha, Naldo Araújo. Eu tô aqui, mas só mas ó, Zé Neves tá aqui Zé no Neves Salgado, tá aqui a fora. galera trazendo o Panetone. Olha só, operação de guerra, hein? Olha o Kevin com um sorriso largo, com uma alegria em carregar uma caixa de Panetone. Você prefere Panetone ou Chocotone? Então, cara, eu gosto dos dois, mas eu acho que o Panetone, eu sou mais tradicional. E você tem uma defesa. Eu gosto do Panetone. Você é contra o Chocotone, não, contra não. Sujeira, né? Que faz na mão, né? Isso. E você sabe que em alguns momentos eu fico pensando nisso que você fala aí, a sujeira na mão incomoda, né? É igual o pastel de feira, ele é tão gostoso, é sensacional, só que, cara, aquele cheiro do vinagrete, ele fica na mão as 2 semanas, né? 2 semanas chutando baixo, né? Nossa. E hoje em dia tem essas marcas aí que fazem também chocotone no sabor doce de... chocotone não, doce de leite de panetone, panetone com doce de leite, panetone com Nutella, panetone com um monte de coisa aí. Virou uma invenção, né? O tradicional também é sempre o tradicional, mas o chocotone é uma delícia, viu? Gourmetizou muito, né? Eu prefiro o Panetone. 4h17, é o seguinte, hoje é tema livre pros ouvintes do Arena. Ou solteiro aí pra dar um É verdade, se você tá solteiro, pode fazer um Tinder aqui. Vamos fazer um Tinder do Arena? Boa, gostei. Foi boa ideia, hein, Chaibe? Boa ideia. Se você está solteiro, se você está solteira, gosta de um futebol, um esporte, está acompanhando a Arena, 991869070. 19, o nosso código de área, 991869070. Se você está solteiro, mande o seu nome e a sua cidade aqui pro nosso WhatsApp, quem tá na região. Dependendo, a gente vai vendo aqui, ó, o cara fala, ó, tô solteiro e tal. Pô, o cara mora aqui em Montemor. Pô, aí vem tô solteiro, moro aqui em Montemor. Então, vamos tentar fazer aí um negocinho diferente. Do Arena. É o Tinder do Arena. O amor está no ar, hein, Fábio Scheibe? Maravilhoso. Ele tá com poucas palavras, Lu. O homem é um assunto delicado pro homem, né? O homem Fábio Scheibe, ele não gosta de... Tomar cuidado com as páginas de os jornais aí, TV Léo Dias tá aqui ligado. Ligado, hein? Semana passada, inclusive, por pouco não soltaram algumas aí, mas graças a Deus o departamento jurídico da empresa agiu rápido. 4h18, o Nilson Belisário tá na Central Técnica, solteiro desde 1912 e ela que é casada, hein? Samela Deep está no streaming, o Arena tá no ar. Participe com a gente, manda mensagem, tema livre, ou se você tá solteiro e quer mandar o seu nome, seu bairro, sua cidade, de onde você tá falando, é o Arena Love no ar. Boa. Vai. Hoje com Antônio Lupi. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você... 4h22, eu vou mandar, antes das primeiras participações aqui do Dia do Solteiro, o Rogério Jerônimo, ele faz uma crítica aqui em relação ao programa, Carlão. O programa está cada vez mais fraco. Futebol que é bom nada. Ô Jerônimo, você não foi, você tá aí. Você quer saber o quê? Pergunta pra gente. O Carlão de Freitas vai responder Oscar, o que você quer saber sobre o futebol. Manda aqui. Porque nós estamos numa data FIFA, certo? Tá. Hoje não tem Série B. Ontem a gente falou muito eu quero falar de Série B. Já sei. Jerônimo, vamos falar de Série B? Cara, Série B não tem nenhum time com acesso garantido. E só faltam 2 jogos, hein? O Coritiba tá com 99,9% de chances de acesso, 64 pontos. Eu acho que vai ser uma das maiores pontuações dos últimos anos, hein? O próprio Atlético também, acho que já tá quase lá. Se bem que venha pra Araraquara aqui, né? Vai enfrentar a Ferroviária. O Remo tem 59 e a Chape tem 58. A Chape que ontem tava com a faca e o queijo na mão e perdeu em casa pro América Mineiro. Mas, cara, surpreendente essa Série B de 2025, onde faltando 2 jogos... Nós ainda não sabemos os 4 times, ou pelo menos 2 times que vão disputar a Série A em 2026. Dos paulistas, o Botafogo com essa vitória, né, Lupe? Ele foi pra 15ª colocação com 41, deu um passo importante, mas não sacramentou a permanência. Agora a Ferrinha tá complicada, né? Isso significa que é uma Série B de nível alto ou um baixo nível técnico, por isso dessa indefinição ainda, Carlão? Cara, boa pergunta, mas uma Série B muito equilibrada, com times importantes, né? A dupla, né? O Coritiba e Atlético Paranaense, a própria Chapecoense, depois de 2 campeonatos de Série B em que a Chape não foi tão bem, flertando com rebaixamento, agora brigando pelo acesso, vacilou, poderia ter vencido o América e está numa situação boa. E clubes tradicionais, o Criciúma é o 5º com 58, o Goiás permaneceu boa parte da competição no G4, mas agora caiu um pouquinho, porém ainda dá sinais de reação e pode ficar com uma das vagas. O Novo Horizontino que vacilou, né? Vacilou na última rodada, tinha chance de vencer o Remo. Não vai não, hein? E por enquanto está na 7ª colocação com 57 pontos, só que a 1 ponto da Chape, que é a que fecha o G4. No Z4 também há muito equilíbrio. A gente falava do Botafogo, que é o 15º com 41, o Atlético é o 40, o Atlético tá numa situação complicada, né? Porque pega o Coritiba no Couto Pereira e o Coxa precisando
precisando aí de um empate, pelo menos para sacramentar o acesso. A Ferroviária, acho que tá brigando, o resto acho que já foi, né? Não foi matematicamente, como a gente acabou de dizer, mas Amazonas, Volta Redonda e o Paysandu. O Paysandu já foi. Acho que o Volta Redonda já foi também. 34, também, né? Ele tem 6 pontos em disputa, né? Ele vai a 40 no máximo. Eu acho que os 3 últimos, o Paysandu já só tem 10 vitórias, 8 vitórias, vai a 10. Então o Amazonas e o Volta também já. O Amazonas também acho que já foi. A Ferroviária ainda luta um pouco. E apesar muitos duelos aí legais nas últimas rodadas. Apesar da vitória ontem do Botafogo sobre o Amazonas, o Botafogo na próxima rodada tem uma parada complicada, né? Enfrenta o Criciúma fora de casa, o Criciúma lutando ainda. Se perder e caso o Atlético empate, também a Ferroviária vence, o Botafogo pode entrar na última rodada justamente na zona de rebaixamento. Né? A gente comentava aqui esse jogo Ferroviária, Atlético Volta Paranaense. Redonda também já tá rebaixado. 34 pontos. E a Ferroviária recebe o Atlético Paranaense. A torcida do Atlético vai invadir Araraquara. Eles não vão ficar só na cabeceira ali, não. Eles vão dividir o estádio, porque o Atlético ele vem aqui por uma vitória, né, pra subir. A Ferroviária ainda luta. A Ferroviária precisa da vitória pra continuar sonhando com a permanência. E a Ferroviária... Série B é complicada. E a Ferroviária e o Atlético Paranaense que tinham ligação, né? Faziam intercâmbio de jogadores, parceria também. E agora chega nessa última rodada, cada um precisando vencer aí, né? Eu lembro dessa parceria, quem surge pro futebol através dessa parceria, assim, surge em âmbito nacional, o Milton Mendes, né? Lembra do Milton? Milton Mendes, Vem né? com o retrô aqui, com a ponte. Nossa, você tava naquele jogo, né? Que o Rodrigo tretou com ele? Você tava em Campinas? Tava, né? Não tava. Mas foi 2017. Foi 17? Foi, na campanha de queda, o Rodrigo zagueiro, Rodrigo Dedada, né? Foi brigar com o Milton Mendes. O Milton Mendes tinha dirigido o Rodrigo lá no Vasco da Gama, o Rodrigo defendendo a ponte. Terminou o jogo, o Rodrigo foi conversar com o jogador do Vasco, o Milton Mendes chegou meio que interrompendo a conversa e quase que o pau fecha ali entre Rodrigo e Milton Mendes. Foi uma cena curiosa aí, em 2017 no Campeonato Brasileiro. 4h26, boa tarde, amigos. Esse programa tá parecendo aquele namoro na TV, só que no rádio, é isso mesmo? Só falta por correio elegante. É o Pepe de Campinas, melhor do que falar de futebol de Ponte Guarani. Hoje é o dia do solteiro, hein? Aliás, o ouvinte mandou áudio, hein? O amigo do Carlão de Freitas, o Antônio Wilson, ele entrou numa roubada, quer ver? Sorte. Ouve aí. Aí, galera da CBN. Parabéns, Lupe! Obrigado! Hoje é dia do solteiro, Lupe? Mas por quê? Tem alguém solteiro aí? Então, eu não sou. Eu acho que não, hein? Também não, tô na dúvida de um outro. Aqui é um solteirão aqui, Antônio Wilson do Nova Europa, que a mulher não ouve, né? Pelo amor de Deus, se ela ouvir, nós tá ferrado. Mas ouve só. Gente, o Antônio Wilson não tá legal não, hein? Já começou mais cedo, hein? Boa, valeu, Antônio Wilson. Vamos pro outro áudio. Olha o nível do ouvinte. O cara já começou cedaço, hein? Vamos mais um. Boa noite, galera do Arena. Pessoal, dentro da temática de hoje, vamos lá. Eu sou um moreno, bonito e sensual. Opa! Alto, 1,80 m. Sou aqui de Montemor. Montemor. Boa, Montemor. Tô querendo sim uma cara metade. Uma cara metade. Uma cara metade que seja corintiana. Então pode tirar. Corintiano não. Não, corintiano. Sai fora. Corintiano não. Corintiano não tem. Você abre a torneira, cai um corintiano, né? É verdade. Nossa, corintiano tá cheio aí no mundo. Boa tarde, galera. Alguém ajuda o Neymar. O problema dele é psicológico. Ó, Neymar de novo, hein? O pessoal gosta do Neymar, hein? Pelo amor de Deus. A gente tenta não falar do Neymar, a gente tenta fazer uma enquete diferente. Aí vem como é que chama o menino aqui? Esqueci o nome dele, falando que tem que falar de futebol. Hoje, o futebol, ele tá em torno do Neymar e do Memphis Depay. Neymar e Memphis Depay são as pautas dos programas esportivos na data FIFA. Tem gente que defende. Tem gente que quer que os dois, zarpa, tanto do Corinthians quanto do Santos. Então, a gente, se depender de ontem, a galera quer que o Neymar vaze, né? Pô, nunca vi um pessoal odiar tanto um jogador como o Neymar. Pelo amor de Deus, ele não é tão ruim assim não, gente. Se você tivesse que contratar um jogador pro seu time entre Memphis e Neymar, quem você contrataria? No que os dois apresentam hoje. Na atual conjuntura. Eu acho que o Memphis está ajudando mais. Não tem apresentado um bom futebol, às vezes demonstra uma falta de comprometimento, mas comparando os dois, eu acho que o Memphis ainda tá aguentando um pouco mais o tranco. E você, Chaibe?
Por isso também eu acho que é o Memphis, né? Que ele tá na condição física. O Neymar a gente vê que tá meio debilitado ainda, não consegue correr direito. Pesado, né? Não consegue fazer pesado. E o Memphis tem ajudado mais, né? Apesar de não ter feito muitos gols ultimamente, o Memphis Depay dá mais qualidade pro Corinthians. O Neymar tá querendo brigar contra ele mesmo, parece, né? Infelizmente. O final do telefone 70 é o Sérgio que tá mandando mensagem pra gente. Boa tarde, pessoal. Dispensa o panetone. Agora, tudo que tem chocolate é bom. E o São Paulo tá com uma lista de machucado maior que a fila do SUS. Mas essa questão do Oscar aí, cara, isso aí olha, triste, faz véio. tempo que o São Paulo tem problemas envolvendo o departamento médico, né? Claro que ninguém machuca porque Mas você lembra que o São Paulo era referência? Lembra que tinha o... sempre. O Refis. O Refis. O São Paulo sempre foi... por exemplo, essa coisa do CT no futebol brasileiro. Quem é o primeiro clube a ter um CT, né, com concentração, com toda a tecnologia disponível, é o São Paulo. E engraçado que o São Paulo não conseguiu acompanhar. E era um time, todo mundo falava, um time futurista, né? Na década de 90, década de 80. E o São Paulo veio a década de 2010 e parou no tempo. Boa tarde, hoje é dia... mas eu não vou falar essa mensagem, mas nem amarrado. 4h31 a gente vai pro Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 11 de novembro de 2025. O presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deu boas-vindas ao ministro Luiz Fux ao colegiado. Durante um discurso de recepção ao ministro, Mendes elogiou a trajetória acadêmica do colega e o convidou a manter a tradição do grupo de garantir os princípios da democracia brasileira. O ministro Luiz Fux estreou nesta terça-feira como integrante da segunda turma do STF. Em outubro, o magistrado deixou a primeira turma responsável pelo julgamento dos processos da trama golpista. Os advogados dos réus do núcleo 3 da trama golpista apresentam as defesas aos militares conhecidos como Kids Pretos no Supremo Tribunal Federal. Os 10 réus, sendo 9 militares e um policial federal, são acusados de planejar o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mais cedo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação de todos os acusados por executarem ações operacionais para concretizar o plano golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Civil de Minas Gerais apura se um esquema de desvio de mais de 200 armas em Belo Horizonte tinha como destino uma facção criminosa acusada de ligação com o primeiro comando da capital. Uma das principais suspeitas do crime é uma servidora pública. Ela passou por uma audiência de custódia hoje e a justiça manteve a prisão da mulher por tempo indeterminado. Ela foi flagrada por câmeras de segurança enquanto retirava o armamento da delegacia em que trabalhava. A Rússia classificou como ilegais e inaceitáveis os ataques dos Estados Unidos contra embarcações que estariam a serviço do narcotráfico na costa da Venezuela. O ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que é assim que atuam os países que se consideram acima da lei. Desde que os militares americanos começaram a realizar esses ataques em setembro, 79 pessoas foram mortas em 19 operações. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. Hospital PUC Campinas. Tradição e inovação em cada diagnóstico. Diretor técnico Dr. Aguinaldo Pereira Catanossi, CRM 109253. 4h34, Mário Quintino, chegando aqui no Arena CBN com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações do Anel Viário Magalhães Teixeira. Tem atendimento de uma ocorrência à altura do quilômetro 5 para quem vai em direção do Trevo de Valinhos e também da rodovia Anhanguera. Atenção, região do Jardim Esmeraldina, aqui em Campinas, acaba diminuindo a velocidade. Então, quem utiliza o Anel Viário para seguir em direção da Dom Pedro, são boas as condições, ao menos por enquanto, e a movimentação é maior já na chegada para o Trevo de Valinhos. Falando também da rodovia dos Bandeirantes, tem um ponto de lentidão para quem vai em direção do interior, à altura de Campinas, região do quilômetro 87, também com atendimento de ocorrência, atenção, pouco antes ali da chegada para a rodovia Santos Dumont. Na rodovia Anhanguera, quem vai em direção do interior já encontra a movimentação maior aqui em Campinas, principalmente região do Nova Aparecida, região do quilômetro 104. Seguindo em direção da capital, pela rodovia Anhanguera, aí tem lentidão na altura de Jundiaí, à altura do quilômetro 61. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. 4h30. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h38, o ouvinte tá mandando áudio. Se manda áudio, ele vai pro ar. Solta, Nilson. Boa tarde, galera. Boa tarde. Do Arena CBN. O João. Você tá se convencendo. Pera, segura. Para. João, não. Quem é João? Não, João, o que eu conheço é o meu pai, mas aqui não tem nenhum João. Será que é você? Eu acho que foi pra mim. Então solta a mensagem pro João. O Neymar é um ex-jogador. A situação é a seguinte, pra ele ficar no Santos, o Santos tem que ficar na Série A. O Santos ficar na Série A, ele tem que jogar bola. E ele não tá jogando bola. Ou seja, uma coisa depende da outra. Sim. Ou seja, o Santos vai ser rebaixado. Então, como ele não estava motivado nem para jogar no sintético, ele não está motivado para jogar em lugar nenhum. Essa que é a grande verdade. Então, acho que finalmente você vai se convencer que ele é um ex-atleta, que o Santos vai cair para a Série B e que ele não vai ficar no Santos. Tô certo ou tô errado? Eu acho que o Neymar tá sendo tema lá no Pode ser eu também, acho que pode ser também. Eu acho, mas a gente tá querendo fugir.
Não tem jeito, Ai, né? cara, o Neymar é essa eterna polêmica, né? Eu, como um torcedor do futebol brasileiro e já me incomodo com essa fila, né, de não conquistar a Copa do Mundo, eu sempre tenho a esperança no talento. Eu acho que em algum momento ele vai desabrochar. Agora, é inegável que o Neymar... Eu já fui muito mais otimista com relação à recuperação dele. E o que ele fez domingo no Maracanã foi algo que me deixou muito, assim, chateado, desapontado, porque o jogar bem ou não, isso faz parte da carreira de um atleta, mas a postura dele, né? O cara veste a camisa 10 do Santos, é a camisa mais sagrada do futebol mundial. O cara veste a braçadeira do Santos, né? Que tem o Z. O Z, pra quem não sabe, é o Z de Zito, né? Que foi o grande capitão do Santos Futebol Clube. E aquilo não é uma postura de líder, não é a postura de uma referência como é o Neymar. Então eu, depois de domingo, realmente eu estou bem menos otimista, embora ainda tenha aí uma chama de esperança, mas eu realmente fiquei muito desapontado com o que o Neymar apresentou no estádio Mário Filho no último domingo contra o Flamengo. Vai! Fala, galera da CBN, boa tarde. Bom? Cara, eu tô chorando de rir com o programa, velho. Vocês são muito bons, mano. Parabéns, um abraço. O programa é bom ou é ruim? Bruno? Observação, sou casado, pai de uma menininha loirinha e marido de uma esposa maravilhosa. Vive solteiro, parabéns aos solteiros aí, parabéns no programa. Tô rachando muito vocês, velho. Parabéns. Tá vendo? Palmas pro Bruno. Palmas pro Bruno. Ajudou nós. Tem quem curte. A gente lê as críticas, Chaib, mas também a gente coloca os elogios no ar, né, Fábio Chaib? Tem que ser dessa forma, tem que ser leve, né? Equilibrado, né? Tem dos dois lados, né? O lado que não gosta, o lado que gosta, e a gente vai tocando dessa forma, né? O Juninho Gambetta tá aqui, boa tarde. Entre Memphis e Neymar eu fico com Elvis. Aliás, hein, uma matéria muito legal. Matéria legal que a gente fez com Elvis. Boa, verdade. Quem não viu no Globo Esporte hoje, pode acessar o Globoplay, que ela tá lá. Ou se não, você entra no Globo Esporte, globoesporte.com/Campinas, que tá lá a matéria bem legal, uma entrevista sincerona, gostosa, junto com o Diegão, o Júlio e o Elvis. Amanhã, no CBN Esportes, a gente vai colocar alguns trechos aí do Elvis abrindo o coração pra equipe aqui do Grupo EP, CBN, GE, Globoesporte.com. Que alegria. Você sentiu que ele fica ou não, Lupinho? Cara, não sei, Chaib, não sei mesmo. Eu tô muito em dúvida. Eu tô com a sensação de que ele fica. Mas aí vai ter que ser acertado, né? Questão. Você viu o Instagram do Elvis hoje? Quem tá lá? Não vi. Você não viu? Depois você dá uma fuçada aí. Quem que apareceu no Instagram do Elvis? Fala agora, né, cara? Tem que falar. Fala aí, pô. Eu não sigo o jogador, sabia? Bom, o Elvis tem que seguir, cara. Porque agora você quer cuidar do meu Instagram agora também? O Elvis é uma personalidade do futebol campineiro. Ah, meu Deus do céu. Você viu aí? Vi. O cara mandou mensagem pra ele aqui, hein? Não é João? Não, mas aí o Elvis, esse aqui, né? Isso, é o Elvis. Fez aniversário ontem, né? O Elvis repostou, Ei, que situação, deixa quieto. Se ele ficar sabendo, ele vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz. Tem mais mensagem de áudio? Vamos colocar CBN, no ar. Boa tarde. Bora, vamos lá. Espero que estejam bem. Quem tá falando é o Tom Saquete Bugrino. Queria pedir pra vocês, numa oportunidade de entrevistar o presidente do Guarani, ou o postulante à reeleição para presidente do Guarani, ou alguma chapa também que estiver concorrendo à presidência do Guarani, gostaria que vocês perguntassem a respeito da suposta construção da nossa arena, do nosso CT, porque eu vejo aí times com muito menos prestígio histórico, construindo suas arenas, fazendo tudo, e o Guarani, né, parece que isso não vai sair do papel. E preocupa-me, e essa pergunta também deve ser feita, se o comendador vier a comprar o Guarani, se ele, sendo dono, isso tem que ser perguntado também, se ele sendo dono, vai abrir mão da construção do Guarani, do clube, do CT e da arena, né? E como é que os presidentes, né, se posicionam com relação a essa possível situação. Forte abraço para vocês aí, bom debate. Eu vou jogar essa daí pra você, viu, o Carlão? Porque eu acho que é um assunto bem delicado, porque o terreno dessa arena, se eu tiver errado, você pode me corrigir,
ali na beira da Bandeirantes, que é uma área que não é simples de você fazer uma construção. Já teve mais aquecido, né, o Lupe, toda essa história do Guarani, principalmente naquele momento da Magnum, de arrematar o brinco de ouro ou não, tal, já esteve mais aquecido. Mas isso a gente precisa perguntar assim, já podemos falar das entrevistas ou não? Nós temos 2 entrevistas essa semana para fazer um balanço na quinta, né? 13? Quinta 13 é Marco Antônio Eberlin. 14 Rômulo Amaro. Exatamente. As 2 durante o CBN Esportes, tá? Nós vamos fazer o CBN Esportes direcionado com os 2 representantes. E por que nós não vamos esperar o processo eleitoral nos clubes? Porque não vai ser uma sabatina. Nós vamos bater um papo aqui para falar, por exemplo, no caso do Eberlin, os 4 anos que ele ficou à frente, porque agora, dia 30, encerra o mandato. Ele pode continuar? Pode. Ele faz parte da chapa que foi registrada. Então, a gente vai fazer um balanço, nada de questão eleitoral, a gente vai bater papo sobre futebol e fazer uma avaliação daquilo que ele fez no comando da Ponte nos últimos 4 anos. E na sexta-feira, o Rômulo já confirmou, o Rômulo vem aqui no estúdio da CBN também para fazer um balanço desses 3 anos, porque no Guarani é um triênio, né? Dos 3 anos, o Rômulo não ficou os 3 anos, começou com o Marconato e depois o Rômulo assumiu, desses 3 anos à frente do comando do Guarani. Então, torcedor do Guarani, sexta-feira... E mande perguntas. Pode mandar perguntas também, serão direcionadas, né, aos representantes dos 2 clubes na quinta-feira, dia 13, com o Eberlin e na sexta, dia 14, com o Rômulo Amaro. E essa pergunta, ouvinte, com certeza a gente vai direcionar aí pro Rômulo Amaro, tá bom? Então já fica o convite. Boa. Aí, ó, quem falou que a gente não fala de futebol aqui? Tá louco? Tô nervoso hoje, hein, Carlão? Boa tarde, amigos da CBN, saindo do papel essa reforma mais uma reforma do Majestoso, onde a Ponte mandará seus jogos. O Valnei Matheus lá do CDHU São Martim, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse negócio da reforma do Moisés Lucarelli vai passar por todas as etapas internas da Ponte Preta. E aí depois, se for aprovado, e aí a gente tá falando de médio a longo prazo, aí a Ponte estuda onde vai mandar os jogos. Mas tem muita coisa ainda pra acontecer. Cadê o Zé Neves, o cabeça de airfry, Rafael de Campinas? Tá com piriri. Zé Neves hoje pediu ausência porque ele está com exagerou no almoço, né? Zé Neves, a gente fala, Zé, calma. O cara foi na Fórmula 1. O cara bebeu todas na Fórmula 1, junto com o Eliel. Aí chegou aqui na segunda-feira, pediu uma comida pesada no almoço. A gente falou, Zé, vai com calma. Aí fechou ontem à noite. Foi no rodízio de pizza depois. A conta chega, né, Carlão? A conta chega, ninguém aguenta, não. Boa tarde, pessoal. O jogador que mais foi rebaixado de campeonatos nacionais do Brasil é Rafael Moura. E time do Guarani já foi rebaixado várias vezes. A Ponte foi rebaixada 6 vezes. Beleza, aí a matemática do nosso amigo Bruno. Rafael Moura foi bom jogador. Rafael Moura foi bom jogador, né? Sabe, hoje ele hoje ele joga beach tênis e joga num nível legal, cara. Boa tarde, o Carlão vem estudando os bairros de Campinas pra melhorar. Tô aqui agora na Vila Francisca. Se ele acertar pelo menos a região que fica, já tá valendo. Abraço. Não, aliás, aonde fica a região como que é? Vila Francisca. Vila Francisca. Não conheço. Quem mandou essa mensagem pra gente? Quem? Renatinho Alves. Ah, Renatinho, você é um sem vergonha. Renatinho Alves mandou mensagem pra gente. Coxa, Zé Neves está no período de avaliação. Não, é piriri mesmo. O Coxa, Chape sobem para cair no próximo ano. Quem mandou mensagem aqui foi o Alex Padilha. Tem que se estruturar, né? É algo comum no futebol brasileiro. Você pega o Sport Recife, que é uma potência, que tem uma torcida gigante, não se estruturou para uma Série A e caiu de uma maneira vexatória, né? Porque uma coisa é cair lutando até a última rodada, brigando e tal. O Sport não, o Sport já era dado como rebaixado na virada do turno. Então não se estruturou, confiou muito no que aconteceu no ano passado. Existe uma disparidade enorme, né, entre Série A e Série B, e o Sport Recife foi rebaixado após ter subido, e isso pode acontecer com o Santos também, bater e voltar. O que já é triste com o Sport, imagine com o Santos. Por outro lado, pois né? Não, Charles, por outro lado, o Mirassol, né, surpreendendo esse ano também.
quarto colocado. Até eu lembro no começo do ano, a gente estava vendo o Mirassol contratar uns jogadores mais experientes, a gente falava, nossa, com esse time na Série A não vai nem conseguir virar o primeiro turno também. E surpreendeu a todos agora também, essa quarta colocação aí, possivelmente uma Libertadores ano que vem, é maravilhoso pro time do Mirassol, estreando, né, na Série A desse ano. Mas a questão do Mirassol, a gente pode pegar um exemplo, claro que o Sport é um time tradicionalíssimo, com muito mais páginas escritas na história do Campeonato Brasileiro, inclusive aquele capítulo lá de 87, né? Se foi ele, se foi o Flamengo, enfim, não quero entrar nessa discussão, mas o Sport foi campeão. O Sport, se você for pegar os jogadores contratados pelo Sport para disputar o Campeonato Brasileiro, são jogadores... Cara, ele foi no mercado europeu, tem um português lá que é bom de bola, mas assim, não deu liga e foi tudo feito de qualquer jeito. O Mirassol, apesar de não ter a mesma tradição do esporte, ele não foi do dia pra noite pra Série A. Ele começou ali no Campeonato Paulista, chegou na principal divisão do futebol paulista, com muita dificuldade. Mirassol, que inclusive, se não me engano, foi rebaixado no Paulistão, depois voltou novamente. E aí ele começou nas divisões inferiores, foi campeão da série D, se não me engano, foi campeão da C e subiu de uma Série B para a Série A, com um trabalho que foi bem feito. E esses jogadores que o Chaib citou, jogadores experientes, realmente, naquele momento, dava a impressão de que não daria certo. Só que por trás dos jogadores experientes, tem uma estrutura que foi montada durante um tempão. Um CT de primeiro mundo, uma administração feita com a preocupação com o clube, investimento em categoria de base, que é primordial hoje, porque se o Mirassol tem toda essa estrutura, foi graças ao Luiz Araújo, que saiu da base do Mirassol, foi pro São Paulo, foi vendido pra França, voltou agora pro Flamengo, mas na época o Mirassol recebeu uma porcentagem do Luiz Araújo quando ele deixa o São Paulo e vai pro futebol francês. Ele não pegou o dinheiro para injetar, por exemplo, em contratações na época numa Série D de Campeonato Brasileiro. Não, vamos fazer um CT, vamos utilizar isso aqui para fazer uma estrutura pensando lá na frente, pensando em 2025, que tá aí o resultado. Eu tava ouvindo uma entrevista do Reinaldo, né? E falando sobre a estrutura do Mirassol, e o Reinaldo acostumado a jogar em grandes equipes, Grêmio, São Paulo, o próprio Sport Recife, e ele falou que a estrutura, o que o Mirassol ele proporciona ao atleta é semelhante às grandes equipes que ele passou. Ele falou que o Mirassol hoje, em termos de estrutura, em termos do processo de recuperação de jogador, ele não deve nada a time grande. E outra é a filosofia de jogo, né? A gente percebe o Guanais sem medo de enfrentar qualquer equipe grande, né? Foi o Palmeiras lá, marcação alta, tomou sufoco, mas também gerou perigo a defesa do Palmeiras, não perdeu nenhum jogo dentro do Maião, né? Apenas Flamengo e Mirassol têm essa invencibilidade aí de não perder em casa. Ou seja, parece que não é por acaso, né, que o Mirassol chegou. É claro que surpreende. Eu colocava o Mirassol antes do campeonato como rebaixado. Já me surpreendeu chegar aos 45 pontos. Imagina agora a fase de grupos da Libertadores, o que é algo muito concreto pro Mirassol. 4h52, a gente faz um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais participações aqui no Arena CBN Data FIFA, hein? Ai, meu Deus. A gente volta já. Arena CBN. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei, para informar que ontem o Suzano venceu o SESI fora de casa pela 4ª rodada da Superliga. Amanhã, dia 12, tem o duelo entre Vôlei Renata e Cruzeiro. O jogo acontece no ginásio do Riacho, em Contagem,
lá na Grande Belo Horizonte. É um jogo adiantado da 11ª rodada. Por quê? Porque o Cruzeiro e o Vôlei Renata vão disputar o Mundial de Clubes no mês de dezembro lá em Belém. Então essas duas equipes já estão aí se planejando e se organizando em relação à tabela da Superliga. E se tem Cruzeiro e tem Vôlei Renata, a reedição da final da temporada passada, é claro que a CBN transmite esse jogo amanhã às 9 da noite, aqui nos 99,1 e também no nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas, com a narração de Rafael Ângelo Pio e os comentários da Renata Rondini. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Na CBN. Quatro e 56, vamos com mais participações de áudio. Nilson Belisário, o pastor da Central Técnica em busca de um amor. Fala, pessoal da Arena, beleza? André de Paulínia. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, vou ser bem sincero. Não gostar do programa de vocês, o cara tem que ser muito mal amado. Calma. Pô, o programa é divertido, fala de futebol, tem uma resenha, né? Dá risada. Aê. De vez em quando fica pé da vida também, né? Eu sei. Que faz parte. Mas é sempre no respeito. Pô, vocês são 100%. Um abraço. Ah, um abraço. Mais um. Valeu. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Elias falando aqui. Alô, Elias. Por gentileza, alguém sabe me dizer, para o ano que vem, quantos amistosos terão antes da Copa para nossa seleção? Porque este ano são os próximos 2 e acabou. Tá. Neymar não está. Isso. No próximo ano, quantos amistosos antes da Copa? 2? 2, né? 3? São as chances que o nosso amigo Neymar tem, não é não? Ou vocês acham que o Ancelotti pode levá-lo sem ter amistosos com ele aí, mais conhecido como jogo treino? O que vocês acham? Boa tarde. Tem... O ano que vem, né, em março, o ano que vem, a CBF planeja 2 duelos, 2 amistosos contra europeus, né? Então é de uma qualidade até mais avançada também, esses 2 duelos em março. Seriam os últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo. Depois, com o grupo já formado para a Copa do Mundo, o Brasil deve ter outros amistosos também no período antes da Copa do Mundo, mas oficialmente 2 amistosos. Possivelmente, acho que é França e Croácia, né? Que a CBF estava estudando para enfrentar, eu não sei... Em março. Nos Estados Unidos, se não me engano, né? Na região onde vai ser disputada a Copa do Mundo. E aí depois, porque o Brasil começa a preparação aqui no Brasil, na Granja Comari. E aí o próprio Caetano lá, como é que é o... Rodrigo Caetano. Ele explicou que ele tem a intenção de, nesse período de preparação, disputar mais 2 jogos, já com o elenco que vai disputar a Copa do Mundo de preparação para 2026. 4h58, dá tempo de mais um, Nilson? Tem mais um áudio aí, vamos ouvir os ouvintes do Arena. Olá, pessoal da CBN, tudo bem? Tudo bem. Vocês são os melhores do interior. Meus queridos, será que ninguém vê o que é o óbvio? O Santos não pagou, né? 120 milhões para ele em 6 meses. Agora tá pagando mais 125 milhões em mais 6 meses. Aí, não quer dizer, não vai pagar. Aí mais 125 milhões em mais 6 meses, daí tem a Copa. Aí ele vai para a Copa, vai voltar, vai fazer mais um contratinho de mais 6 meses com o Santos não vai pagar,
ele vai ganhar o Santos. Vira um Leandro Damião, né? É isso. O ano que vem, SAF do Santos, do Neymar, de graça. É simples assim. Olha, eu achei que a pior diretoria era do meu São Paulo, mas... a disputa é árdua, né? Coloca o do Corinthians, faz um triangular aí também, bem legal. A Vila Francisca fica na região do Padre Anchieta, do Jardim Rosália, Três Marias, Vila Régio, Renascença, etc. Boa. O Renatinho mandando aqui a localização. Sempre bom conhecer a cidade. Grande Renatinho, Ponte Preta. 4h59, a gente vai ficar atento porque mais tarde tem aí o sorteio, a fórmula de disputa do Campeonato Paulista e claro que amanhã aqui no CBN Esportes, no Arena, a gente traz todas as informações. Certo, Chaibe? 7h no Pacaembu, hein? Boa! Lendário Pacaembu, cara. Tá indo pra lá. 5h, Fábio Chaibe vai ser o nosso representante. Um excelente finalzinho de terça-feira. E amanhã a gente volta. Valeu, Chaibe, valeu, Carlão. Valeu, Zé Neves que não veio, valeu, Léo que nem passou perto do estúdio. Um grande abraço pra todo mundo. Fui!